Bom, já vou revelar uma coisa para quem está nos acompanhando. Eu cheguei aqui no estúdio, já me colocaram esse livro aqui na mão, Manual da Lacração, para eu ler tudo o que eu teria que falar ou não, para não ser lacrado depois desse podcast. Né? Então, já fiz a lição de casa antes. Tem coisas que você pode, ou quer ser lacrado também, acompanha aqui o Manual da Lacração. A gente sabe, né, Rufo, que hoje tem que tomar cuidado com as palavras, muito, né? Mimimi, né, cara? Muito mimimi, porque senão você pode perder a sua vida, a sua voz. Exatamente. Mas, já que você aproveitou, ô Rufo, esse livro aqui, galera, o Manual da Lacração, já com muitas unidades vendidas e o link tá na descrição se vocês quiserem adquirir, beleza? O livro que conta toda a história da lacração e o sequestro de mais de 60 personagens. E este aqui é um presente da Linhagem Geek pra você, Rufo. Muito obrigado. Eu vou aprender. Eu sempre participo com o Alba lá no Pânico, né? E tem coisas que a gente fala que depois no YouTube os caras mandam ver. Eu já percebi, Alba, você deve ver muito isso, que o cara que gosta de alguma coisa, ele dá um joinha. Sim. O cara que não gosta, ele faz um puta texto do cacete. Né? Ele perde tempo pra fazer uma crônica, sim, né? Sim. Então eu vou pegar as dicas aqui pra ser menos lacrado. Com certeza. E pra mim é uma alegria você estar aqui, Rufo. Eu admiro muito o teu trabalho. O Rufo é um cara que você vê o radialista. O Rufo, ele tem a veia do radialista. E nós somos santistas, né? E você também nasceu em Santos. Nasci em Santos, que isso é uma confusão grande que dá, Gabriel. Você fala, onde você nasceu? Em São Paulo. Ninguém vai falar você é São Paulino. Você nasceu na Moca, não vai falar palmeirense. Você nasceu... Agora, quando o cara pergunta, o que você é santista? Santista, você torce pro Santos? Cara, se confunde. E eu nasci em 57, vocês imaginem, então, como um corintiano, em 1957, no auge, no Colégio Tarquínio Silva, e depois no Canadá, que só tinha santista, um corintiano na sala. Lá eu aprendi o que era bullying. Lá eu descobri o que era bullying. Era bem complicado, Alba. Não, e ainda numa época que o auge ali dos galácticos santistas brilhando. Era absurdo. Eu ia pro estádio, pra Vila, né? Pra ver jogo. E saía puto da vida, porque eu nunca vi o meu time ganhar do Santos, porque tinha um cara ali, um camisa 10, que jogava um pouco, né? Jogava muito bem. Né? Hoje eu fico feliz, Alba, de ter visto gols do Pelé. Só não preciso dizer que era como eu vi muitos gols do Pelé. Você viu. Não, muitos gols do Pelé, mas muitos. Que emoção. Contra o meu time. Então o Corinthians não ganhava na Vila, era absurdo. A gente ficava torcendo para que viesse para o nosso campo, que a gente chamava Pacaembu, né? O corintiano, antes de ter lá o Itaquerão, a gente chamava o Pacaembu como nosso, que era muito mais gostoso até do que o Itaquerão. Ver jogo no Pacaembu. Cara, em uma época, Alba, olha o louco, né? A gente fala de lacração. Eu, quando mudei para São Paulo, eu morava na Rua dos Pinheiros. Eu subia a pé até o Pacaembu, embrulhado numa bandeira do Corinthians, com uma camisa do Corinthians, com aquela toquinha dos mano, e não acontecia absolutamente nada. E você chegava no estádio, não tinha torcida de um lado, não, era todo mundo junto, cara, e ninguém morria. Era muito mais legal assistir um jogo. Mas eu não ficava com o pessoal da Gaviões, que já era um ranking muito alto para mim. Mas eu ficava com o pessoal da Camisa 12. E era tudo normal, tudo tranquilo, cara, uma paz. As torcidas... Eu sentava do lado de um santista vendo um jogo. Então, e não tinha problema. Hoje você não pode sair com uma camisa de time. Hoje... não dá, você tem problema, você pode morrer. Né? Então, pelo que parece, Alex Rufo é corintiano atuante, hein? Já fui mais, mas já gostei muito. Então depois a gente vai conversar sobre futebol, porque eu achei que a gente ia falar só sobre o automobilismo, mas eu vou fazer uma revelação aqui, que o Alex Rufo cometeu uma heresia, tá? Na sua infância. Ele falou, não fala sobre isso, Gabriel, mas eu quebrei o protocolo. Presta atenção no que o Alex Rufo, você que é santista... Eu tinha só 9 anos. Não justifique, Alex Rufo. Você que é amante do futebol, escute isso que Alex Rufo vai falar agora. Fala, É pra contar? Pode contar. Vamos lá. Eu estava no Tarquínio e todos, como eu falei, todos meus colegas de classe eram santistas, eu o único corintiano. E era uma época muito legal de figurinha. Você já colecionou figurinha? Você também, Gabriel? Adoro. Era um show. E tinha o Campeonato Paulista, não lembro qual era o campeonato, estava completando, e tinha um moleque lá, daqueles que comprava todo dia 27 Sempre pacotes. Tem um apelão, né? Não, tinha que apelar. Não sabia jogar direito, né? Então...
tinha muito, e ele completou um álbum, já estava indo para o segundo, tal, muito santista. E meu pai, nessa época, era presidente da Bolsa de Café de Santos, e o presidente do Santos era Atier Jorge Cury. E o Atier, para se eleger prefeito, ele era deputado estadual, mas queria ser prefeito de Santos. Em Santos precisava de duas coisas, apoio de dois lados, de duas tribos, da estiva, ou seja, dos estivadores, o café era muito forte, e do café. E meu pai, como presidente, apoiava, como presidente da Bolsa de Café, apoiava o Atier. E ele, para puxar o saco do meu pai, chegou em casa. Os jogadores do Santos frequentavam a minha casa. Ia lá e a gente não dava bola. Aqueles jogadores que não jogavam nada, né? Todos aqueles. Zito, Clodoaldo, Mengalvio, Coutinho, Pelé, Pepe. E eu não ligava pra isso, não ligava mesmo. Ó. Baixava legal e tal, mas eu queria o quê? Um Rivelino, um Ado, entendeu? Eu queria o Baltazar se ressuscitasse, o Luizinho, aqueles caras da época que eu acompanhei com histórias do Corinthians. Um dia, ou seja, no auge, ele achando que estava dando o melhor presente do mundo. Meu pai já era véspera de eleição, né? Então ele foi fazer lá a boca de urna com meu pai, levou uma bola autografada pelos bicampeões mundiais, ou seja, pelos jogadores bicampeões mundiais do Santos, que tinha alguns ali grandes, né? Aquilo era uma seleção brasileira, né? Sim. Aliás, não essa de hoje, não vamos comparar de hoje, que é sacanagem, né? Com aquela seleção de 70, né? 2002, mas não vamos falar 82. 82. No dia seguinte, Alba, eu troquei essa bola pelo álbum de figurinha do meu amigo. Que dor! O que era mais importante para mim? Um álbum completo de figurinha, né, para eu parar com essa de ficar no bafo, na troca de figurinha, ou uma bola autografada de um time que era o meu concorrente direto. Tanto que eu não tenho problema com o Palmeiras, com o São Paulo, não tô nem aí. O nosso algoz, pro corintiano que é de Santos, tanto que quando eu mudei para São Paulo, eu não entendia que não tinha essa rivalidade. Pra gente, a rivalidade, o que era? Eu via de fora. São Paulo e Palmeiras e Santos e Corinthians. Para mim, esses eram os clássicos, e a maior rivalidade para mim, até então, era Corinthians contra o Santos. Eu nem acompanhava, eu não estava preocupado de perder para o Santos ou para o São Paulo ou para o Palmeiras morando em Santos. Quando eu mudei para São Paulo, que eu entendi que a história era diferente. É que você estava no território inimigo ali, né? Totalmente, cara, totalmente. Hoje já dizem que a torcida do Corinthians é muito grande em Santos. Muito. É muito grande, mas naquela época eu era o único na classe, cara. Então, é interessante, o Rufo trazer essa informação, porque enquanto ele falava, né, eu também fui revisitando a minha história, só que na minha escola, né, ali na década de 80 e 90, já era bem dividido. A torcida do Corinthians em Santos é a segunda maior torcida de Santos. Olha só. Quase igual, alguns dizem que tem mais corintiano que santista em Santos, mas eu acho que é mentira, Você estudou é fake onde, news. Gabriel, em Santos? Eu estudei no Primo Ferreira, que é do lado da Vila Belmiro. Sim. Então, na minha classe, era bem dividido. Era meio que assim, devia ter uns 16 caras na minha classe. Era 5 santistas, com 5 corintianos, aí 2 são paulinos, 3 palmeirenses. Então, na minha época, já era muito dividido. Eu não consigo imaginar, na tua época, tu era o único corintiano na classe? Não, o único, e assim, eu acho que no colégio, no Tarquínio, eu lembro o nome, Luiz Fernando, Caio e Ciro. Eram os outros 2 corintianos na escola. Na escola? Não, era uma época absurda. Agora, quer saber o que é karma? Muito tempo depois, eu mudei para Nova York, já conhecia o Pelé, da época de Santos, e a Kelly Cristina, filha dele, apaixonada por fotografia. Nessa época, já tinha o Samir Abdurrah, que era o braço direito, não sei se vocês conheceram, foi presidente do Santos, inclusive. Na década de 90. Isso, era o braço direito do Pelé, e o cara que cuidava dos negócios dele junto ao Warner, era advogado, o Samir. E o Pelé já morando também em Nova York, trabalhando como embaixador da Warner, depois foi até embaixador nacional não sei se era do esporte, o que foi, mas eu estava sempre na casa do Pelé, dando aula de fotografia para Kelly. Então, 2 vezes por semana ia lá, pegava, a gente ia até o Central Park, mostrava isso, aquilo, tal, então dava aula para ela e frequentemente encontrava o Pelé. Um dia, eu tinha uma conta, que para mim era muito importante, era a minha vida, essa conta,
não era num banco, mas era no American Express. O meu sonho era ter um cartão platino. Hoje qualquer um tem um. Naquela época o cartão platino era top. Era status. Meu sonho era ter um cartão platino. Dos colegas da Arthur Anderson, ninguém tinha, né? Eu queria ter um cartão platino. E tinha um cara chamado Clifton, um negro alto, inglês, que adorava futebol e ficava puto quando chamava aquilo de soccer nos Estados Unidos. Ele falava, isso aqui é futebol, os caras ficam inventando o nome aqui. E um dia o Pelé entrou dentro do American Express, que ele tinha um patrocínio da American Express. E o Clifton viu eu junto com o cara. E começou a partir desse... Bom, ganhei meu cartão platino. Claro, Fácil, né? Muito Fácil, rápido, muito muito rápido, rápido. né? Mas Não precisou nem comprovar a renda, mas sabe, né? mas sabe aquela história de que não tem almoço de graça? Sim. Na sequência, 2 semanas depois, ele falou, pô, Alex, queria um favor seu e tal. Você consegue uma bola pra mim autografada pelo Pelé? Eu falei, claro. Pô, coisa mais fácil, né? Tô sempre com ele, tô sempre na casa dele. Claro, pode contar com isso. Cara, comprei a bola, a canetinha de autógrafo, levava, e aí virou aquela coisa, virou um inferno a minha vida. Eu pegava a bola, a canetinha, levava para casa do Pelé, o Pelé não estava nesse dia. O dia que eu ia sem a bola ou sem a canetinha, o Pelé estava. O dia que eu deixava a bola, a canetinha com a Kelly, e algum amigo do Pelé, ele autografava e dava pro amigo a bola. E eu ficava... Cara, aconteceu muito. E toda vez que eu chegava lá nessa agência do American Express, o Clifton de longe, ele ficava na sala da gerência lá embaixo, fazia para mim assim, tipo, conseguiu? E eu fazia assim, não. Puta, depois de 10 vezes, Alba, eu falei, cara, não tem jeito. Eu vou ter que fazer essa assinatura. Ai, meu Deus. Eu vou dar uma chance pro Clifton. Amanhã eu vou estar com o Pelé. Eu vou levar e não vou sair enquanto eu não pegar a assinatura. Agora, se hoje ele pedir para mim, eu vou no carro e vou pegar essa bola autografada. Cara, eu entrei torcendo porque ele não perguntasse nada, Alma. Eu cheguei, já ele fez assim para mim, eu de volta. Cara, até hoje eu lembro disso. Fui pro carro, estacionamento, peguei a bola. A coisa mais fácil do mundo é fazer a assinatura do Pelé. Uma assinatura Qualquer simples, faz. né? É um tracinho, uma bolinha... e uma bolinha no E, não é um acento, né? Uma bolinha no E. Cara, qualquer um faz aquela assinatura. Eu fui pro carro, fiz, assoprei. Levei de volta a felicidade dele. Eu imagino hoje, o Clifton deve ser vivo, ele era um pouco mais novo que eu. Na casa dele deve ter isso numa redoma, inclusive depois da morte do Pelé. A única coisa que ele não pode fazer é levar para vender. Mas também um amigo me consolou, falou, Alex, não foi tanta sacanagem. Para ele o que vale é a felicidade. É ter aquilo ali, já mostrou para todo mundo, ninguém vai verificar se é verdadeiro ou não. Você deixou o cara feliz, mas essa eu tive que entregar aqui. Eu acho que eu já paguei, essa eu já paguei também. Mas incrível como o jornalista ele tem a capacidade de resgatar os fatos e trazer nomes, né? Mas não é qualquer um, é o Rufo. O Rufo tem uma memória... Assim, eu não tenho. Eu não tenho essa memória. Você lembra desses caras? Tinha Jorge Clooney, Samir Abdul-Haq. Claro. Mas Mas faz assim, parte da história do Santos.